mortos e feridos, estamos aí, tá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Louvo a Deus também pela vida do Fabinho e do Rony, que puderam estar sábado lá no congresso. É um congresso, né? Uma reunião, na verdade, da Conriel. Né, Fábio? Creio que foi bênção, foi um tempo gostoso, um tempo muito bom. Também tivemos culto pela manhã. Pela manhã eu ainda estava empiririzado, né? Não podia estar convosco, o Fabinho estava aqui. E também a Sofia, acho que pela primeira vez sentiu o que é o piriri na vida dela. Ela, ai mãe, eu vou no banheiro. Tu não vai no banheiro, você não está entendendo, você não vai chegar lá. Ela, acho que pela primeira vez na vida, ela entendeu o que é descer a escada rumo ao martírio, assim. Então, foi uma loucura, chapiscou a casa toda de vômito, uma doideira, assim. Aí a Marina olhava para mim, e aí, Diego? Eu falei, se tu quiser, eu ajudo a Sofia, mas te ajudar tá difícil. Ai, gente, o que isso tem a ver com a mensagem? Nada. Nada a ver. Mas abre lá João 17, se alguém puder trazer um copo de água, isso é uma coisa divina nesse momento. João, Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Isso é importante. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Então, nós temos em João 17 o relato de uma oração de Jesus. Nós temos um relato de um diálogo de Jesus com o Pai. Nós temos em João 17 o relato de Jesus com o coração aberto, falando com o seu Pai. E Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Olha só. Está ótimo. Mais que isso é nível de risco. Nós temos em João 17, amados, um texto onde remete à oração, chamada de oração sacerdotal. A oração que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos, intercedendo em favor dos seus discípulos. E essa oração é uma conversa, essa oração é um diálogo, onde, apesar de ter esse aspecto meio monólogo, que é a oração, nós sentimos que Jesus, ele por vezes sabe aquilo que o Pai está respondendo, afinal ele conhece o Pai, ele conhece o coração do Pai. Nós temos nesse relato, nós temos nessa oração a imagem de como Jesus via os seus discípulos, o amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, o carinho, a singularidade que Jesus via em cada um dos seus discípulos. Tudo isso está retratado nessa oração. Antes de nós darmos sequência, lendo e explorando os versículos, eu queria te perguntar, você se lembra do dia que você se tornou um discípulo ou uma discípula de Jesus? Esse dia, ele é um dia memorável na tua mente, ele é um dia que dividiu a tua história entre antes dele e depois dele. Porque, irmãos, não existe dia mais lindo na história de um indivíduo do que o dia em que Jesus o encontra na beira da praia. Não existe dia mais lindo na história de um indivíduo do que aquele dia que Jesus o encontra na beira da praia. Eu lembro
Eu lembro, gente, exatamente como é que estava meu coração naquele dia. Eu lembro como eu estava. E eu lembro de sentir Jesus me chamando. Eu lembro de sentir Jesus me chamando de um modo tão assustador, com uma presença tão vigorosa, que aquilo me encantou. E aquilo me causava espanto, mas eu lembro desse dia. Eu não sei se você se lembra desse dia que Jesus foi na beira da praia te chamar e falou: ei, me segue. Irmãos, isso para mim é tão forte, isso para mim é tão especial, é tão peculiar, que é como se eu me lembrasse e recordasse nesse momento das roupas que Jesus tinha, ainda que eu não o visse. Mas a presença dele era tão real, era tão tangível, a voz dele era tão audível, que eu me lembro da doce voz que invadia o meu coração, eu me lembro do sussurro que vinha e espantava todo medo, toda a incerteza. Eu me lembro daquele dia, porque aquele dia mudou a minha vida. Existe um antes e depois a partir daquele dia. O dia que Jesus na praia me encontrou. Eu não estava na praia, eu estava num culto. Eu não era pescador, não tinha nem profissão ainda, era uma criança. Mas apesar de ser jovem, de ser criança e de estar num culto, onde haviam mais pessoas cedendo àquele convite para mim foi tão especial e foi tão singular, que é como se no mundo inteiro só houvesse eu e Jesus. E é como se naquele tempo, naquele segundo, Jesus tivesse parado o tempo para que nós dois pudéssemos nos conhecer face a face pela primeira vez. Então meu coração ficou assombrado, meu coração ficou deslumbrado. O amor, que para mim era uma palavra, se tornou a partir de agora aquela pessoa, tem uma referência. Tudo aquilo que era dúvida no meu coração, tudo aquilo que era ferida, que era machucado na minha vida, parecia que ao olhar para aquela pessoa, tudo que eu tinha de insegurança ia embora. Porque eu ainda não o conhecia muito bem, mas uma coisa eu já tinha certeza, que aquele homem tinha levado sobre si tudo o que me atormentava. O dia em que eu me tornei um discípulo de Jesus é para mim o dia mais especial da minha história. Mais especial que o dia do meu casamento, 29 de janeiro, Marina, toma essa, não esqueci. Mais especial que o dia do aniversário das crianças, não força que esse já foi, já esqueci. Ô, louco, esqueço mesmo. Nada se equipara à memória afetiva, o deslumbre. Isso que o casamento foi top das galáxias, foi top mesmo. Pensa num casamento top que Deus nos deu. Mas nada se equipara àquele sentimento de coração na boca, nada se equipara àquele dia que eu conheci o Senhor. E quando eu olhei para ele, e eu estava num salão de culto, e eu olhava para o nada, e eu tinha certeza que ele estava lá. E quando eu ouvia, não ouvia nada, mas tinha certeza que eu ouvia, dizendo: vem, meu filho.
aquilo mudava a minha história. Aquilo me preenchia e aquilo me arrebentava de dentro para fora. Eu não sei se você se lembra, mas certamente se Jesus te encontrou, você tem esse dia na sua memória. Porque é impossível tu conhecer Jesus e não ter um dia desse registrado na tua vida. E aquele seria o primeiro de muitos dias, onde eu com Jesus nós já vivemos altas aventuras, as aventuras dentro do carro, onde tu coloca uma música nada a ver, e tu começa a levantar a mão e a gritar e a chorar, e quem está olhando fala, meu Deus, cara, o que está acontecendo? E você está lá, doidão, só você e Deus, bem doido. Eu com Jesus já vivemos altas aventuras em momentos tristes, em momentos felizes, ao ponto que eu posso te dizer e te afirmar que não existe nada melhor do que ser um discípulo de Jesus. O maior privilégio que alguém pode ter na sua vida é o privilégio de ser um discípulo de Jesus. As pessoas ficam às vezes se perguntando, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu quero, se eu não quero, como se Jesus precisasse dela. Não existe privilégio para nós maior do que viver uma vida ao lado de Jesus. Uma vida tão doida que às vezes tu está vivendo algo incrível e você deu liberdade para Jesus invadir a tua privacidade a hora que Ele quiser. E eu não sei se já aconteceu com você de estar dirigindo e de repente tu olha para o lado e você olha de novo assim e tu fala, mas tu está aí? Porque é algo real. Nós não estamos, gente, falando com uma comunidade de esquizofrênicos. Nós estamos falando com uma comunidade de pessoas que alegam, que falam com alguém que voltou da morte para a vida. Eu converso com alguém que voltou da morte para a vida. Eu falo com ele. Às vezes a gente está sentado em casa, eu tenho certeza que ele está sentado numa das cadeiras. É louco isso. Mas como é que ele faz isso na tua casa e na minha também? Ele é Deus, querido. Na sequência do texto vai dizer assim, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Com base na oração sacerdotal, nós temos uma ideia muito clara. A obra de Jesus na terra está completa. Jesus disse, está consumado. Não falta mais nada, está consumado. Eu completei na terra a obra que me deste para fazer. Mas e agora, Pai? Versículo 5. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tu já imaginou as pessoas quando viam Jesus como verbo encarnado? As pessoas que olhavam para ele já viam ele de uma maneira maravilhosa. Mas ainda assim ele havia abrido mão da sua glória. Ele não tinha a mesma glória que ele tinha lá com o Pai. Por isso que nós cantamos, ele abriu mão de sua glória. Mas quando Jesus vier na segunda vinda e vier em glória, meu irmão, é tanta glória que a terra não vai suportar o peso da glória dele. E Jesus aqui está dizendo, Pai, restaura a minha glória. E aí ele vai dizer no verso 6, eu concluí a minha parte, ele diz no verso 4. Minha parte eu fiz. Verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste.
Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Até aqui. Primeiro ponto nessa noite que eu gostaria que você fixasse, prestasse muita atenção, é o fato de que se você é um discípulo de Jesus, você é um privilegiado nesse mundo. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, um seguidor de Jesus, você é um ser especial. Você foi visto por Deus de uma maneira especial. Não que havia bondade em você, mas Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu te envolver com a graça dele. Deus decidiu te escolher para que então você pudesse amá-lo de volta. O texto diz de maneira muito clara, impassível de dúvida, que Jesus revelou o nome dele às pessoas que o Pai havia dado. Estamos no verso 6. Então, nós temos um movimento que na Bíblia é conhecido como eleição e predestinação. Isso não é heresia, não é conversa fiada. Esses termos, eles abrangem todo o Novo Testamento. E o próprio Jesus faz questão de, na sua oração sacerdotal, dizer: Pai, eu revelei o teu nome às pessoas que tu me deste. Eu não revelei o teu nome a qualquer um. Você me deu essas pessoas porque elas eram tuas. Então tu os deste a mim. É como se lá na eternidade, de alguma maneira, você já pertencesse a Deus. E no tempo presente, Deus deu você a Jesus, para que então Jesus pudesse convencer você, através da obra do Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. A obra de salvação, ela começa em Deus, com a eleição. Deus elege os seus. A obra de salvação, ela se faz em Deus. Deus morre pelos seus. Não é o ser humano. A obra de salvação continua em Deus. Deus convence os seus. E a obra de salvação, ela é concluída em Deus. Deus faz com que os seus perseverem até o fim. Quando nós olhamos um texto como esse, nós só conseguimos olhar para nós e dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Afinal, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você agradece a Deus pela salvação que há em você? O salmista dizia: restaura-me a alegria da minha salvação. Quantas pessoas perdem a alegria da salvação? Quando nós nos damos conta de que nós recebemos em vasos de barro o maior presente do universo, nós não precisamos de um carro novo para nos sentir felizes. Eu não preciso de uma casa nova para me sentir alegre. Eu não preciso de algo novo para me sentir satisfeito, porque eu sou satisfeito em Cristo, naquele que me amou e me salvou. Quando nós falamos de salvação, nós não falamos de um indivíduo que estava no mar se afogando, pedindo ajuda. Então Jesus ouve os seus sussurros de longe, estende a sua mão e o salva. Quando nós falamos de salvação, nós falamos de um ser humano completamente afogado e já no fundo do mar, aonde Jesus estende a mão àquele que lá já está em estado de putrefação. Jesus o toma para si e o dá a vida. Você consegue ter noção do milagre que aconteceu com você?
Se hoje você crê no Evangelho, é porque você estava no fundo do oceano podre. Jesus te amou, Jesus estendeu a mão e te trouxe de volta à vida. Qualquer evangelho diferente desse vai ser massagem para o ego do ser humano, mas não vai ser evangelho. Versículo 7 vai dizer: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Aqueles discípulos que foram chamados, um na coletoria de impostos, outros na pesca, aqueles discípulos que Deus deu a Jesus, esses, os 12. A Bíblia vai dizer no versículo 8 que Jesus transmitiu as palavras. Jesus falou com eles, Jesus os ensinou, Jesus os exortou, e vai dizer que eles as aceitaram. Lembre-se que certa vez, quando confrontado, Pedro chega a dizer: Senhor, para onde vamos, pois só tu tens as palavras de vida. Os outros podem até ir para outro lugar, mas eu, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Porque vida é só do teu lábio, Senhor, só da tua boca. Diz no versículo 8 que os discípulos de Jesus, eles reconheceram que de fato Jesus veio de Deus. E aqui, primeira característica, o discípulo de Jesus, ele reconhece que ele é chamado por Jesus. Anota isso em algum lugar, nem que seja no teu coração. O discípulo de Jesus, ele reconhece que ele foi chamado por Jesus. Eu reconheço que Jesus me chamou. Eu reconheço que Jesus me salvou. E a segunda característica é que esses discípulos que foram chamados, que começaram a seguir, eles aceitam as palavras de Jesus. Mais para frente vai dizer, eles obedecem às palavras de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele aceita que ele foi chamado por Jesus para ser discípulo. Segundo, um discípulo de Jesus, ele reconhece o ensino de Jesus e obedece. Então nós começamos a perceber que começa a afunilar a multidão dos discípulos. Começa a afunilar o que é multidão e o que é ser discípulo. Porque não são todos que têm coragem de dizer, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? A grande maioria das pessoas pensa que de alguma maneira coopera com Jesus, ou que está fazendo um favor para a igreja, ou para Jesus, ou que vai para a igreja por tradição. Mas um discípulo de Jesus é igual imã, ele é atraído por ele. Jesus me atrai. A presença dele me atrai. As palavras dele me atraem. Eu sou forçado, entre aspas, eu sou obrigado a obedecer. Eu estou me tornando um escravo da obediência. Eu não sei quantos aqui já viveram com Cristo o suficiente para se darem conta de que, à medida que nós seguimos a Jesus, nós nos tornamos escravos da obediência. Eu não tenho mais escolha a não ser perdoar. Eu não tenho mais escolha a não ser andar outra milha. Porque em Cristo, muitas das minhas escolhas morreram. E agora eu sou um escravo da obediência. Eu aceito as palavras dele. Não há mais dúvida em meu coração se eu obedeço ou não, se eu faço ou não, se eu sigo ou não, se eu vou ou não, se eu perdoo ou não.
A minha oração já não é mais, Senhor, será que eu perdoo esta pessoa ou não? A minha oração passa a se tornar, Deus, me ajude a perdoar essa pessoa, porque eu sou obrigado a perdoar. Deus, será que eu ajudo ou não? Deus, me ajude a amar, porque eu sou obrigado a amar. Esses homens que foram chamados por Jesus, que obedeceram Jesus, Jesus então no verso 9 diz, eu vou orar por eles agora, Pai. Eu não estou orando pelo mundo inteiro, mas eu estou orando por esses que tu me deste, pois eles são teus. Jesus, em suas praticamente últimas palavras registradas, ele separa tempo a orar por pessoas que ele amava de maneira diferenciada. Meu Deus, agora o pastor pegou pesado. Sim. Irmão, amigo de Deus, Deus falou que era Abraão. Homem segundo o coração de Deus é um título atribuído a Davi. Deus ama o mundo? Ama. Ama as pessoas? Ama. Mas não pensa que Ele ama todo mundo da mesma maneira e que Ele se relaciona com todos igual. Aqui Jesus, Ele fala, Pai, eu dediquei tempo com estes homens, eu estou orando por eles. E por que Ele faz isso? Por causa do versículo 11, quando Ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me desse para que sejam um, assim como somos um. Jesus estava preocupado com os seus discípulos. Jesus chamou, Jesus ensinou, aqueles homens obedeceram. Jesus agora estava preocupado com os seus discípulos. E a preocupação de Jesus é uma preocupação que diz respeito a nós hoje. Por exemplo, quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tu perdoa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Jesus foi muito enfático ao nos ensinar a orar, dizendo, peça para o Pai, para Ele te livrar do mal, porque existe o mal. Agora aqui Jesus está dizendo, eu não ficarei mais no mundo. Enquanto eu estava com eles, eu era, Pai, um pitbull, eu protegia eles. Eu estava do lado deles. Agora eu vou para ti, mas eles vão ficar. E eu estou preocupado. Protege eles no teu nome, para que eles sejam um. E eu acho interessante que essa proteção, ela vem com um pedido. Protege-os no teu nome, para que eles sejam um. Porque se eles forem um, a porta do inferno não prevalece contra a igreja, que é coletividade. Para que eles sejam um. E essa é uma outra característica do discípulo. O discípulo, ele é chamado por Jesus, ele obedece Jesus. E o discípulo, ele é um com os outros discípulos. Porque se ele não é um com os outros discípulos, o inimigo anda em derredor como um leão, procurando a quem? Tragar. O diabo está aí, à espreita, procurando quem tragar. E isso é um fato, porque o mundo jaz nessa podridão do inimigo.
E Jesus, preocupado, roga pelos seus discípulos e fala: Pai, estou preocupado, porque eu estou indo para ti, eles vão ficar. Eu não sei aqui quem, papai e mamãe, já enviou seus filhos para longe de casa. Eu só tenho essa sensação quando eu vi a cara da minha mãe no dia que eu saí de casa. Eu ainda não enviei meus filhos para longe, mas eu vi na cara dela como é que é o desespero de uma mãe enviando um filho. Gente, misericórdia, ainda brinquei com ela e cantei: no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Pensa não é que ficou brava. A hora que ela, para, eu sei que ela nunca compreendeu. Mas, gente, o pai, ele quer ter o controle do filho. E o pai quer garantir a segurança do filho. Uma das cenas mais inusitadas da minha vida, que eu não sei como é que meu pai fez aquilo, meu pai físico mesmo. Eu estava para ser assaltado em Florianópolis. Eu e um amigo meu andando e um assaltante atrás. A hora que o assaltante vinha atrás da gente, apareceu meu pai e enxotou o assaltante. Detalhe que o pai era policial, né? Mas aí fiquei pensando, há quanto tempo ele estava me seguindo? É o tipo de coisa que você fica assim, cara, há quanto tempo ele estava fazendo isso, né? Mas, amém? Só que chega um momento que o pai, ele não tem mais esse controle próximo, e Jesus ali como um pai espiritual dos 12, não teria mais esse controle próximo. Aquele controle do dormir um lado lá, é no barco, é no chulezão do outro, é do ladinho, é aprendendo com o mestre. E ele roga ao seu pai: pai, protege eles. Mas protege eles de modo que eles sejam um. Você que é discípulo de Jesus, você que foi chamado por Jesus, você que obedece Jesus, você foi chamado também para ser um. Qual é a consequência de você não ser um? Você vai ser cedo ou tarde tragado pelo inimigo. Cedo ou tarde, você vai ser tragado pelo inimigo. É a mesma figura de linguagem de você ver um rebanho de ovelhas, ou de você ver qualquer vídeo da National Geographic, qualquer coisa, até no YouTube tem de qual bicho o leão pega. É sempre o que está para trás, é sempre o que está mais descuidado. Ele nunca vai na manada inteira. E ele procura, quando está a manada unida, o que ele procura fazer? Dispersar. Ele procura dispersar a manada para que um fique para trás. E o que fica para trás é o que vai para o abate. Eu queria te perguntar, você é um com os outros discípulos? Você que foi chamado por Jesus, que obedece por não ter escolha, que já entendeu, eu não tenho escolha a não ser obedecer a Jesus. Você é um com os outros discípulos? Jesus diz, no verso 12, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura, falando de Judas. Agora que vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14, vai dizer, primeira coisa que nós devemos lutar para manter, a unidade. Segunda coisinha que você deve lutar para manter, dê-lhes a tua palavra e o mundo os amou. É assim que está ali? Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu queria te dizer uma coisa, quanto mais você lê a Bíblia, mais esquisito tu vai ficar.
quanto mais você obedecer a Bíblia, mais estranho tu vai ficar. Quanto mais a Bíblia transformar o teu caráter, mais um alien você vai parecer para as pessoas. Porque o que vai ser formado e forjado no teu coração não tem nada a ver com o que existe aí fora. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus deu aos seus discípulos uma nova cidadania. Jesus dá aos seus discípulos uma nova naturalidade. Eles agora são cidadãos do reino de Deus. Você é um cidadão do reino. Você é um embaixador do reino. Eu acho engraçado, gente, que quando eu vou passear com alguns de vocês, e eu já estou até me tornando assim, né? Eu só não falo, eu sou alemão, eu moro em Pomerode. Mas eu faço questão hoje em dia, dependendo do hotel que eu vou, olha só que doideira, né, cara? De botar um ovo e chimia. Só para alguém olhar e tu comer aqui, mas o que tu está fazendo, cara? Sou de Pomerode. Mas é uma coisa assim que só quem é daqui entende. E isso faz todo sentido afetivo. Mas quem é daqui, cara, é dito e feito. Tu vai tomar um café da manhã no hotel com a pessoa, ela vai fazer isso. E se tiver alguém que não é, aí mesmo que ela vai colocar bastante coisa estranha, vai olhar para a pessoa assim, ó. E quando a pessoa olhar, ela vai falar, isso é coisa de alemão? Tu não entende isso. São características, jeitos, trejeitos. Nós começamos a pegar essas características do reino, jeitos, trejeitos. É uma piada que tu já não dá risada. É uma bola fora que tu já fica meio assim. É aquele teu amigo que antes tu nunca falava nada, agora tu já dá uma exortada, tu já dá uma conversada. E tu começa a se tornar para essas pessoas um ET. Mas o que nos faz ser um ET, o que nos faz ser seres de outra dimensão, é a palavra de Deus. Porque você pode ser um cristão e habitar no meio da igreja 50 anos e se parecer um pomerodense legítimo para a vida inteira. Mas se você habitar na igreja 1 ano, ler a Bíblia e deixar a Bíblia te transformar, tu vai perceber que tu já não é mais pomerodense, já não é mais brasileiro, tu já não é mais nada, tu é agora um cidadão do reino. E a Bíblia te transforma em alguém completamente diferente. Desde que você leia a Bíblia e que você permita que ela te transforme. E aí nós poderíamos pensar, puxa vida, Jesus, talvez ele nos tire daqui, afinal o mundo nos odeia. Tu já imaginou isso? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pô, já que o mundo nos odeia, tira a gente daqui. Ele fala, não rogo, Pai, para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Mais uma vez, Jesus deixa bem claro que existe a ação do maligno. Eu percebo que muitos cristãos menosprezam a ação do maligno. Existe a ação do maligno. E ele vem para arrebentar com a tua vida. E Jesus diz de novo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O discípulo, ele é chamado por Jesus. O discípulo, ele obedece a Jesus. E o discípulo, ele é santificado na palavra. Ele é santificado na palavra. Ele não só é um com os outros, no sentido físico, de agrupamento. Ele é um no sentido de ideias, de sentimento, de fé. O discípulo, ele é santificado na verdade.
Não existe discípulo de Jesus que não seja santo. Não existe discípulo de Jesus que não seja santo. Eu não estou dizendo perfeito, eu estou dizendo santo, separado, santificado, alguém que lê a Bíblia e é por ela transformado. E aí, vem pessoas para a igreja no mais variado nível de loucura existencial. Existem pessoas que vêm para a igreja cheia de orgulho. Existem pessoas que vêm para a igreja com um vício em pedra. O que é pior? Não sei. Existem pessoas que vêm para a igreja com o coração extremamente avarento, agarrado às riquezas. Mas é um pecado que não aparece tanto. Não até um dízimo gordo. Existem pessoas que vêm para a igreja extremamente endividadas, mas também por uma questão de pecado, não lidam bem com o que possuem e gastam o que não têm. O que é pior? Eu preferia sofrer com dinheiro, pastor. Eu também, sinceramente. Vamos dizer que não. Mas eu não sei, porque talvez para o primeiro é mais difícil de se arrepender. Não importa como você é chamado por Jesus, importa o quanto você lê a Bíblia e ela te transforma. E se Jesus te chamou, presta atenção, se Jesus te chamou, é porque Ele vai terminar a obra que Ele começou. Se Jesus te chamou, é porque você não é um caso sem jeito. Se Jesus te chamou, é porque aquele teu pecado de estimação, ele tem solução. Se Jesus te chamou, é porque a palavra de Deus tem poder para transformar toda a tua vida e mudar a tua história e te transformar num ET ambulante andando por aí. Se Jesus te chamou, ele te transforma. Não tenha dúvida, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa o grau de loucura com as quais você se cometeu as coisas, não importa o quão longe você esteja de Deus. Se Jesus te chamou, a palavra te transforma, porque o poder é dele. E aí ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para terminar, verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí Jesus compartilha conosco algo, dei-lhes a glória que me deste. Para que ele nos deu a glória? Para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Até aqui. Irmãos, Jesus chama pessoas da mais variada situação, do mais variado tipo, da mais variada estirpe. Jesus chama pessoas nos mais variados e inusitados lugares, no centro das cidades, nas praças, até na igreja. Jesus chama a pessoa em casas, no hospital. Jesus chama pessoas, esse dia é maravilhoso. Esse Jesus que chama pessoas, ele compartilha com essas pessoas o seu evangelho. Essas pessoas, elas obedecem ao seu evangelho. Elas são transformadas pelo seu evangelho, se tornam ETs, se tornam pessoas estranhas ao mundo, odiadas pelo mundo.
Essas pessoas, elas agora possuem um imã. Elas são atraídas para esse Jesus, são atraídas por Ele e também atraídas para os outros. Elas desejam viver junto, elas desejam se edificar, elas desejam acrescentar algo na vida um do outro. Essas pessoas que Jesus chamou, Jesus chama elas numa condição de imperfeição tal, que agora a sua palavra vai renovando, vai restaurando e vai reconciliando todas as coisas. É como se você tivesse sujo, meu irmão, e você tomasse um banho da palavra, e ela vai te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, até você ficar limpinho. Mas esse Jesus, que nos transforma na sua palavra, Ele também nos comissiona e fala: Pai, que o mundo creia em mim pela mensagem deles. Você que é discípulo de Jesus, deve ser um fazedor de discípulos de Jesus. Quem é discípulo, obedece. Quem é discípulo, faz discípulo. Não existe discípulo de Jesus que não faz discípulo, porque fazer discípulo faz parte da natureza do discípulo. Eu faço discípulos, eu compartilho o evangelho, eu compartilho a salvação. E onde é que eu vou inserir essas pessoas que vão crendo na mensagem? Aonde eu vou colocá-las? Em que meio eu vou inserir essas pessoas? Justamente nesse meio criado pela palavra, aonde todos são um, aonde todos se edificam. Mas se você é um discípulo, você faz discípulos. Porque aquilo que foi realizado na tua vida, o feito de Cristo em você é tão grande, que é impossível que você fique quieto. É impossível que você fique calado. E aí, agora, a partir desse momento, você, um com Jesus, um com os seus irmãos, também deseja que mais pessoas venham ao arrependimento. Aqueles que são chamados por Jesus, escolhidos pelo Pai, chamados por Jesus, eles leem a Bíblia, obedecem a Bíblia, eles vivem unidos e eles fazem discípulos. Eu queria te perguntar, você tem feito discípulo? Aí talvez você fale, mas é tão difícil. Eu não conheço nenhum livro, eu vou te falar só um, a Bíblia. Pensa num livro bom para discipulado. A gente complica demais. A gente complica demais coisa que é fácil. Compartilha a tua história de salvação com pessoas. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, depois de determinado tempo do seu ministério para algumas, tá, agora vá, te apresenta ao sacerdote e depois fala para o pessoal o que aconteceu. Você compartilhou com as pessoas, qual foi a última vez que você deu seu testemunho para alguém de vida? Qual foi a última vez que você deu seu testemunho de vida para alguém? De falar, cara, eu queria te apresentar Jesus, não um conceito. Eu queria te apresentar alguém que transformou minha vida. Você tem 5 minutos para me escutar? Talvez vai mais. Para aqui um pouquinho. Não existe discípulo que não faça discípulo. Porque, no final das contas, eu sou apaixonado, eu sou consumido por aquele que me transformou. Eu sou consumido por aquele que me chamou.
E aquele que me chamou me constrange de tal jeito, ele me ama de tal forma que é impossível eu não querer ler o livro. É impossível eu não querer obedecer o livro. É impossível eu não querer testemunhar do livro. É impossível. Só é possível eu conhecer a Bíblia e não ler. Só é possível eu conhecer as Escrituras e não obedecer. E eu conhecer Jesus e não testemunhar. Só é possível tudo isso se eu sou um religioso. Porque se eu sou um religioso, eu não tenho testemunho. O meu testemunho vai ser, eu vou na igreja, vai lá que é legal. Se eu sou um religioso, eu não sou transformado pela palavra, porque eu não vou nem querer ler ela. É fardo, é peso. Se eu sou um religioso, eu não vou ter relacionamento com Jesus, eu vou passar religião para o povo. Por isso que eu quero te dizer, se você foi chamado por Jesus, nessa noite agradeça a Deus e fala, Senhor, obrigado por tu teres me chamado. Obrigado porque o Senhor me salvou. E não tenha dúvida de que algo poderoso foi colocado em você. O Espírito Santo de Deus, que opera em conjunto com o teu testemunho, que transforma a tua vida. Meu irmão, uma vez que você fala para as pessoas aquilo que Jesus tem feito em você, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que não existe nada que possa parar. Qual foi a tua última boa história com Jesus? Qual foi o teu último bom passeio no barco com Ele? Qual foi a tua última aventura na estrada? O teu último sorvete? Cara, parece bobagem, mas solitude é uma prática bíblica, irmãos. Eu não queria me estender, mas às vezes eu evito de falar de mim, mas eu vou falar para que vocês entendam algumas coisas. Cara, tem gente aqui que precisa aprender que é legal você sair sozinho, comprar um sorvete, sentar e ficar conversando com Jesus. Isso não é fantasia. É coisa para doido mesmo, é coisa para doido, é só esquizofrênico que faz isso, é coisa para louco. E o meu psiquiatra já me deu um atestado de loucura, eu sou louco mesmo. Mas é sobre isso que nós estamos falando. Você ter relacionamento com alguém que morreu e voltou e fala contigo. É doideira. E que essa pessoa transforma a tua vida. Cara, você está sozinho em casa, chama, ô Jesus, vamos ver um filme aí. E orar e falar, às vezes o único... Só sabe orar quando está lá orando. Ah, pai, isso é legal, é bom, é importante. Mas às vezes até ficar quieto na presença de Deus é importante. Aproveitar o colo de Jesus é importante. Se você é um discípulo de Jesus, se você foi chamado por Ele, não importa o quão imperfeito você seja, tenha no teu coração uma certeza: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Não importa o quão sem testemunho você esteja agora, ou o quão feio esteja o teu testemunho agora, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Não importa o quão vergonhosa seja a tua vida agora, talvez hoje tu é uma vergonha para o Evangelho. Talvez hoje tu é uma vergonha. Gente, eu já fui uma vergonha para a igreja. Já fui. Mas Jesus transforma vidas. Leia a palavra, seja transformado por ela, obedeça a Bíblia e compartilhe isso com as pessoas que você ama e veja o que Deus vai fazer em você e através de você. E que nessa noite, você que foi chamado por Jesus, se alegre com esse fato e diga: Deus, muito obrigado, porque esse plano maravilhoso de salvação, o Senhor começou na minha vida. Baixa a sua cabeça.
Nós estamos nessa noite falando sobre um relacionamento íntimo com Jesus. E eu estou dizendo para você que isso é possível, que isso é real, que isso existe. Eu estou dizendo que Jesus deseja se relacionar com você. Que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a tua vida. Basta você ler a Bíblia e você deixar que ela faça o papel dela. Mas talvez você chegue aqui hoje, nessa noite, cansado e fala, puxa vida, eu nem sei se eu sou chamado. Quanto mais eu tenho acesso a isso tudo aí. Eu queria te dizer, meu irmão, se você sente Jesus, se você crê que Ele ressuscitou da morte para a vida, e você sente Ele falando ao teu coração, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, e só alguém que é chamado por Ele pode ouvir essa doce voz. Não importa o quão sem testemunho bom você esteja, nessa noite Deus quer te dar um testemunho novo. Os testemunhos bons são forjados nas dificuldades, viu? Mas é na certeza de que nós não passamos por nenhuma delas sem contar com a doce presença do Mestre. Eu não sei como é que você está, mas Deus quer colocar um novo testemunho nos teus lábios, um cântico novo na tua boca. Que você saia daqui nessa noite, certo de que a palavra de Deus vai te transformar de glória em glória. E de que Deus vai colocar algo poderoso nas tuas mãos, que é o teu testemunho alinhado com o poder do Espírito. E de que o teu testemunho mais o poder do Espírito transforma vidas. E que a tua família creia, que o mundo creia, que Ele te enviou por meio das coisas que Ele tem feito em você.